Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, dispõe sobre o sistema de consórcio. Capítulo 1. Do sistema de consórcios. Seção 1. Dos conceitos fundamentais. Artigo 1º. Sistema de consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços. Constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcio, será regulado por esta lei. Artigo 2º. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. Artigo 3º. Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no artigo 2º. Parágrafo 1º. O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Parágrafo 2º. O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado. Parágrafo 3º. O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais se possui patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria administradora. Parágrafo 4º. Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio serão contabilizados separadamente. Artigo 4º. O consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no artigo 2º. Seção 2. Da administração de consórcios. Artigo 5º. A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal, voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do artigo 7º, inciso 1. Parágrafo 1º. A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos. Parágrafo 2º. Os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, pelas obrigações perante os consorciados. Parágrafo 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o artigo 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os artigos 28 e 35. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, observado que: inciso 1. Não integram o ativo da administradora. Inciso 2. Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. Inciso 3. Não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. Inciso 4. Não podem ser dados em garantia de débito da administradora. Parágrafo 6º. A administradora estará desobrigada de apresentar certidão negativa de débitos, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e certidão negativa de tributos e contribuições, expedida pela Secretaria da Receita Federal relativamente à própria empresa, quando alienar imóvel integrante do patrimônio do grupo de consórcio. Parágrafo 7º. No caso de o bem recebido ser um imóvel, as restrições enumeradas nos incisos 2 a 4 do parágrafo 5º deste artigo deverão ser averbadas no registro de imóveis competente. Seção 3. Do órgão regulador e fiscalizador. Artigo 6º. A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil.
Artigo 7º compete ao Banco Central do Brasil. Inciso 1. Conceder autorização para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar. Inciso 2. Aprovar atos administrativos ou societários das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar. Inciso 3. Baixar normas disciplinando as operações de consórcio, inclusive no que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, as condições mínimas que devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio. Inciso 4 revogado. Inciso 5. Fiscalizar as operações de consórcio, as administradoras de consórcio, e os atos dos respectivos administradores e aplicar as sanções. Inciso 6. Estabelecer os procedimentos relativos ao processo administrativo e o julgamento das infrações a esta lei, às normas infralegais e aos termos dos contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão, formalizados. Inciso 7. Intervir nas administradoras de consórcio e decretar sua liquidação extrajudicial na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às instituições financeiras. Artigo 8º no exercício da fiscalização prevista no artigo 7º. O Banco Central do Brasil poderá exigir das administradoras de consórcio, bem como de seus administradores, a exibição a funcionários seus, expressamente credenciados, de documentos, papéis, livros de escrituração e acesso aos dados armazenados nos sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. Artigo 9º, vetado. Capítulo 2. Do contrato de consórcio. Artigo 10. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão é um instrumento plurilateral de natureza associativa, cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no artigo 2º. Parágrafo 1º. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão criará vínculos obrigacionais entre os consorciados e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do parágrafo 4º, se aprovada pela administradora. Parágrafo 4º. O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o artigo 16. Parágrafo 5º. É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará a outra. Parágrafo 6º. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, é título executivo extrajudicial. Artigo 11. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão implicará a atribuição de uma cota de participação no grupo, numericamente identificada, nela caracterizada o bem ou serviço. Artigo 12. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão poderá ter como referência bem móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza. Parágrafo único. O contrato de grupo para aquisição de bem imóvel poderá estabelecer a aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário. Artigo 13. Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora. Artigo 14. No contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito. Parágrafo 1º. As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio. Parágrafo 2º. No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo. Parágrafo 3º. Admitem-se garantias reais ou pessoais,
sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 4º. A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas. Parágrafo 5º. A administradora deve indenizar o grupo na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes. Inciso 1. De aprovação de garantias insuficientes, inclusive no caso de substituição de garantias dadas na forma dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso 2. De liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver quitado sua participação no grupo. Parágrafo 6º. Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia, por meio de alienação fiduciária de imóvel, ficará responsável pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa garantia. Parágrafo 7º. A anotação da alienação fiduciária de veículo automotor ofertado em garantia ao grupo de consórcio no certificado de registro a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Produz efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público. Artigo 15. A participação de um mesmo consorciado em um grupo de consórcio, para os grupos constituídos a partir da edição desta lei, fica limitada ao percentual de cotas, a ser fixado pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 1º. A administradora de consórcio pode adquirir cotas de grupo de consórcio, inclusive sob sua administração. Parágrafo 2º. A administradora de consórcio, em qualquer hipótese, somente poderá concorrer a sorteio ou lance após a contemplação de todos os demais consorciados. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafo 1º e 2º aplica-se, inclusive. Inciso 1. Aos administradores e pessoas com função de gestão na administradora. Inciso 2. Aos administradores e pessoas com função de gestão em empresas coligadas, controladas ou controladoras da administradora. Inciso 3. Às empresas coligadas, controladas ou controladoras da administradora. Parágrafo 4º. O percentual referido no caput aplica-se cumulativamente às pessoas relacionadas nos parágrafo 1º a 3º. Capítulo 3. Do funcionamento do grupo. Seção 1. Da Constituição. Artigo 16. Considera-se constituído o grupo de consórcio com a realização da primeira assembleia, que será designada pela administradora de consórcio quando houver adesões em número e condições suficientes para assegurar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Artigo 17. O grupo deve escolher, na primeira Assembleia Geral Ordinária, até 3 consorciados, que o representarão perante a administradora com a finalidade de acompanhar a regularidade de sua gestão, com mandato igual à duração do grupo, facultada a substituição por decisão da maioria dos consorciados em Assembleia Geral. Parágrafo único. No exercício de sua função, os representantes terão, a qualquer tempo, acesso a todos os documentos e demonstrativos pertinentes às operações do grupo, podendo solicitar informações e representar contra a administradora na defesa dos interesses do grupo, perante o órgão regulador e fiscalizador. Seção 2. Das Assembleias. Artigo 18. A Assembleia Geral Ordinária será realizada na periodicidade prevista no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, e destina-se à apreciação de contas prestadas pela administradora e à realização de contemplações. Artigo 19. A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pela administradora, por iniciativa própria ou por solicitação de 30% dos consorciados ativos do grupo, para deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não os afetos à Assembleia Geral Ordinária. Artigo 20. A cada cota de consorciado ativo corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, que serão tomadas por maioria simples. Parágrafo 1º. A representação do ausente pela administradora na Assembleia Geral Ordinária dar-se-á com a outorga de poderes, desde que prevista no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Parágrafo 2º. A representação de ausentes nas Assembleias Gerais Extraordinárias dar-se-á com a outorga de poderes específicos, inclusive a administradora, constando obrigatoriamente informações relativas ao dia,
hora e local, e assuntos a serem deliberados. Parágrafo 3º. Somente o consorciado ativo, não contemplado, participará da tomada de decisões em Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre: inciso 1. Suspensão ou retirada de produção do bem ou extinção do serviço objeto do contrato. Inciso 2. Extinção do índice de atualização do valor do crédito e das parcelas indicado no contrato. Inciso 3. Encerramento antecipado do grupo. Inciso 4. Assuntos de seus interesses exclusivos. Artigo 21. Para os fins do disposto nos artigos 19 e 20, é consorciado ativo aquele que mantém vínculo obrigacional com o grupo, excetuado o participante inadimplente não contemplado e o excluído, conforme definição do artigo 29. Seção 3. Das contemplações. Artigo 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas. No caso dos consorciados excluídos, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, a contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Parágrafo 2º, somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o artigo 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do artigo 30. Parágrafo 3º, o contemplado poderá destinar o crédito para quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo. Artigo 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para restituição aos excluídos. Artigo 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária de Contemplação. Parágrafo 1º. O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado. Parágrafo 2º. Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do artigo 30, será considerada crédito parcial. Seção 4. Dos recursos do grupo e das obrigações financeiras do consorciado. Artigo 25. Considera-se fundo comum, para os fins desta lei, os recursos do grupo destinados à atribuição de crédito aos consorciados contemplados para aquisição do bem ou serviço e à restituição aos consorciados excluídos dos respectivos grupos, bem como para outros pagamentos previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Parágrafo único. O fundo comum é constituído pelo montante de recursos representados por prestações pagas pelos consorciados para esse fim, e por valores correspondentes a multas e juros, moratórios destinados ao grupo de consórcio, bem como pelos rendimentos provenientes de sua aplicação financeira. Artigo 26. Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pela administradora, a qualquer tempo, serão depositados em instituição financeira e devem ser aplicados na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, desde a sua disponibilidade e enquanto não utilizados para as finalidades previstas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Artigo 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, a taxa de administração e as demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Parágrafo 1º. As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço, referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Parágrafo 2º. O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive para restituição a consorciado excluído.
Parágrafo 3º. É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo ser, inciso 1, destacado do valor da taxa de administração que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão. Inciso 2, deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo. Artigo 28. O valor da multa e de juros moratórios a cargo do consorciado, se previstos no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, será destinado ao grupo e à administradora, não podendo o contrato estipular para o grupo percentual inferior a 50%. Seção 5. Da exclusão do grupo. Artigo 29. Vetado. Artigo 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da Assembleia de Contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira, a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do artigo 24, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Capítulo 4. Do encerramento do grupo. Artigo 31. Dentro de 60 dias, contados da data da realização da última Assembleia de Contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar. Inciso 1. Aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie. Inciso 2, vetado. Inciso 3, vetado. Artigo 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 dias, contado da data da realização da última Assembleia de Contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 dias da comunicação de que trata o artigo 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se. Inciso 1. As disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos. Inciso 2. Os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial. Parágrafo 1º. Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie. Parágrafo 2º. Prescreverá em 5 anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput. Capítulo 5. Dos recursos não procurados. Artigo 33. As disponibilidades financeiras remanescentes na data do encerramento do grupo são consideradas recursos não procurados pelos respectivos consorciados, participantes excluídos. Artigo 34. A administradora de consórcio assumirá a condição de gestora dos recursos não procurados, os quais devem ser aplicados e remunerados em conformidade com os recursos de grupos de consórcio em andamento, nos termos estabelecidos no artigo 26. Artigo 35. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Artigo 36. As administradoras de consórcio deverão providenciar o pagamento no prazo máximo de 30 dias corridos a contar do comparecimento do consorciado com direito a recursos não procurados. Artigo 37. Vetado. Artigo 38. Os recursos não procurados, independentemente de sua origem, devem ter tratamento contábil específico, de maneira independente dos registros contábeis da administradora de consórcio. Capítulo 6. Da administração especial e liquidação extrajudicial. Artigo 39. A administração especial e a liquidação extrajudicial de administradora de consórcio são regidas pela Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, pelo Decreto-Lei nº 2321, de 25 de fevereiro de 1987, pela Lei nº 9447, de 14 de março de 1997, e por legislação superveniente aplicável às instituições financeiras, observado o disposto nesta lei. Artigo 40. A decretação da administração especial temporária ou da liquidação extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade das operações dos grupos por ela administrados, devendo o conselho diretor ou liquidante dar prioridade ao funcionamento regular dos grupos. Parágrafo 1º. No caso de administração especial, o Conselho Diretor poderá convocar Assembleia Geral Extraordinária para propor ao grupo as medidas que atendam a seus interesses, inclusive a de transferir sua administração. Parágrafo 2º. No caso de liquidação extrajudicial, o liquidante, de posse do relatório da situação financeira de cada grupo, publicará edital, em que constarão os requisitos necessários à habilitação de administradoras de consórcio interessadas na administração dos grupos. Parágrafo 3º. Expirado o prazo para habilitação, o liquidante convocará a Assembleia Geral Extraordinária do grupo, a fim de deliberar sobre as propostas recebidas. Parágrafo 4º. Os recursos pertencentes aos grupos de consórcio, administrados por empresa submetida aos regimes especial temporário ou de liquidação extrajudicial, serão obrigatória e exclusivamente destinados ao atendimento dos objetivos dos contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão. Capítulo 7. Das penalidades. Artigo 41. Vetado. Artigo 42. As infrações aos dispositivos desta lei e às normas regulamentares aplica-se a ação punitiva do Banco Central do Brasil, nos termos definidos pela legislação em vigor, redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017. Artigos 43 e 44 revogados. Capítulo 8º. Das disposições finais. Artigo 45. O registro e a averbação referentes à aquisição de imóvel, por meio do sistema de consórcio, serão considerados, para efeito de cálculo de taxas, emolumentos e custas, como um único ato. Parágrafo único. O contrato de compra e venda de imóvel por meio do sistema de consórcios poderá ser celebrado por instrumento particular. Artigo 46. Ficam convalidadas as autorizações para administrar grupos de consórcio concedidas, até a data da publicação desta lei, às administradoras e às associações, entidades sem fins lucrativos. Artigo 47. Vetado. Artigo 48. Revogam-se os incisos 1 e 5 do artigo 7º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971. Os incisos 1 e 5 do artigo 31 do Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972. O Decreto nº 97.384, de 22 de dezembro de 1988. O artigo 10 da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e o artigo 33 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Artigo 49. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação.